Porque o MPLA temia Savimbi e as suas tropas. Porque Jonas Savimbi não era apenas um adversário político, ele era uma variável fora da curva, um risco estratégico de alta materialidade, um fator de desestabilização sistêmica, que o MPLA nunca conseguiu neutralizar por completo. Savimbi representava aquilo que nenhum governo teme admitir: um inimigo que entende o terreno melhor do que o próprio Estado, que fala a língua do povo com mais credibilidade do que o poder central e que transforma fraquezas estruturais em vantagem competitiva. O temor do MPLA não começava no campo de batalha, começava na mente. Savimbi era imprevisível, enquanto o MPLA operava com doutrina rígida, cadeia de comando vertical e lógica de exército convencional. Savimbi gerenciava a guerra como quem gerencia um ecossistema de risco. Suas tropas não dependiam de quartéis fixos, não seguiam padrões fáceis de mapear, e não jogavam conforme o manual. Elas surgiam, atacavam, desapareciam. Quando o MPLA achava que tinha controle do cenário, o cenário já havia mudado. Savimbi conhecia o interior de Angola como quem conhece o próprio corpo. Cada trilha, cada mata, cada rio funcionava como um ativo estratégico a seu favor. Para o MPLA, entrar nesses territórios significava operar às cegas, com baixo nível de previsibilidade, alto custo operacional e risco máximo de emboscada. Não era apenas medo militar, era consciência de exposição. Era saber que, naquele ambiente, o Estado perdia sua principal vantagem, o controle. As tropas da UNITA não lutavam apenas com armas, lutavam com convicção, identidade e pertencimento. Elas acreditavam no líder, confiavam na estratégia e viam o conflito como algo existencial. Isso criava um diferencial brutal. Enquanto o MPLA precisava motivar, organizar e sustentar longas linhas logísticas, a UNITA operava com autonomia, agilidade e resiliência extrema. Cada combatente era, ao mesmo tempo, soldado, guia, informante e sobrevivente. Savimbi também dominava algo que o MPLA nunca conseguiu controlar totalmente: a narrativa. Ele não falava apenas de poder, falava de injustiça, de exclusão, de identidade regional. Isso fazia com que, mesmo sem controlar o Estado, ele controlasse corações e mentes em vastas regiões do país. Para o MPLA, isso era um alerta vermelho permanente. Um líder que não precisava de palácios para exercer influência. Era um risco reputacional e político contínuo. O medo do MPLA, portanto, não era de um ataque direto a Luanda. Era o medo do desgaste silencioso, do conflito prolongado, da guerra que nunca acaba, do inimigo que não se vê mas se sente. Era o medo de investir recursos infinitos em um território que devolvia apenas perdas. Era o medo de entrar no mato e descobrir que ali o Estado não mandava, não ditava regras e não tinha vantagem competitiva. Savimbi transformou o interior de Angola em um território hostil ao poder central, onde cada passo custava caro e cada avanço era temporário. Com o passar do tempo, o confronto entre o MPLA e Savimbi deixou de ser apenas uma guerra por território e passou a ser uma guerra por desgaste estrutural. O MPLA, mesmo controlando o Estado, começou a operar em modo reativo. Cada decisão precisava considerar não apenas o impacto militar, mas o custo político, econômico e psicológico. Savimbi forçou o governo a jogar um jogo que ele não escolheu. Um dos pontos centrais dessa fase foi o estrangulamento indireto do poder estatal. A UNITA passou a atacar onde o MPLA era mais sensível: logística, circulação de bens, comunicações e mobilidade. Não era sobre conquistar cidades. Era sobre tornar o país ingovernável fora dos grandes centros. Estradas inseguras, ferrovias interrompidas, zonas rurais fora do controle. Isso obrigava o MPLA a gastar mais para manter menos controle real, enquanto o governo concentrava forças para proteger áreas estratégicas. Savimbi expandia a influência em zonas que o Estado simplesmente não conseguia sustentar. Isso criou uma Angola fragmentada, uma Angola formal, institucional, visível ao mundo, e outra Angola profunda, silenciosa, onde a UNITA operava como poder de facto. Essa dualidade corroía a autoridade do MPLA de dentro para fora. Outro fator decisivo foi a fadiga interna. A guerra prolongada começou a gerar desgaste dentro do próprio aparelho do Estado.
custos elevados, dependência constante de apoio externo, pressão internacional e dificuldade de mostrar resultados concretos. Savimbi entendia isso e acelerava o problema ao prolongar o conflito. Ele transformou o tempo em arma. Cada ano adicional de guerra era uma derrota invisível para o governo, mesmo sem grandes batalhas. A UNITA também explorou com inteligência o efeito psicológico. Nas forças armadas do MPLA, o medo não vinha de grandes ofensivas, mas da imprevisibilidade. Tropas deslocadas sem saber de onde viria o ataque. Comandos que perdiam controle da situação, operações que começavam com confiança e terminavam em recuo. Isso minava a moral, aumentava a tensão interna e criava uma sensação constante de vulnerabilidade. Paralelamente, Savimbi usava o conflito como ferramenta de posicionamento político. Ele se apresentava como alternativa, não apenas como oposição armada. Isso obrigava o MPLA a enxergá-lo não só como inimigo militar, mas como concorrente direto de poder, alguém capaz de sobreviver à guerra e ainda disputar legitimidade no pós-conflito. Esse cenário ampliava o risco estratégico de cada decisão tomada pelo governo. O MPLA percebeu, então, que não bastava vencer batalhas isoladas. O problema era estrutural. Enquanto Savimbi existisse, enquanto a UNITA mantivesse capacidade operacional mínima, o Estado jamais teria controle pleno do país. O conflito entrou em um ciclo de contenção, não de resolução. O governo administrava o risco, mas não eliminava a ameaça. No final das contas, o MPLA não enfrentava apenas Jonas Savimbi, enfrentava o limite do seu próprio poder. Jonas Savimbi nunca foi apenas uma disputa por poder formal. Foi um conflito sobre limites, controle e legitimidade. O MPLA venceu no papel, venceu no reconhecimento internacional, venceu no controle do Estado. Mas durante décadas, Savimbi venceu no único lugar onde a guerra realmente decide seu rumo, na capacidade de impedir a consolidação total do poder. Savimbi obrigou o MPLA a operar permanentemente em modo de crise. Mesmo quando o governo parecia estável, havia sempre um risco latente, um custo oculto, uma variável fora do controle. Cada decisão estratégica precisava considerar a UNITA. Cada plano de longo prazo carregava uma incerteza embutida. Isso não é apenas guerra, isso é gestão de risco extremo, onde o adversário define o ritmo, o desgaste e o tempo. O maior impacto de Savimbi não foi territorial, foi estrutural. Ele provou que um Estado pode existir sem controlar completamente seu território, que a autoridade pode ser contestada mesmo sem palácios, sem ministérios e sem bandeiras oficiais. Ele expôs uma Angola que não cabia nos discursos, nem nos mapas institucionais. Uma Angola real, profunda, resistente e desconectada do centro do poder. O MPLA compreendeu, com o passar dos anos, que não enfrentava apenas um líder armado, mas um modelo alternativo de poder. Um modelo baseado em proximidade local, autonomia operacional e resistência prolongada. E contra esse tipo de ameaça, não existe vitória rápida, nem solução simples. Existe apenas contenção, custo e desgaste. A morte de Jonas Savimbi não representou apenas o fim de um homem, representou o encerramento de um ciclo histórico. Um ciclo em que o poder do Estado foi testado até o limite, exposto, pressionado e forçado a reconhecer suas próprias fragilidades. Sem Savimbi, a UNITA perdeu seu centro gravitacional. O impasse estratégico colapsou. O conflito perdeu sustentação. A guerra acabou, mas o impacto ficou. Ficou na forma como o MPLA passou a enxergar o interior do país. Ficou na forma como o poder passou a ser exercido com mais cautela. Ficou na memória de um conflito que ensinou que governar não é apenas mandar. É conseguir sustentar a autoridade onde o Estado não chega com facilidade. Savimbi não venceu a guerra, mas ele redefiniu o custo da vitória. Ele não tomou o poder, mas impediu que o poder fosse absoluto. Ele não destruiu o Estado, mas mostrou onde o Estado era vulnerável. E essa talvez seja a maior ironia da história. O homem que nunca governou Angola foi, durante décadas, quem mais obrigou o governo a se adaptar, a se proteger e a se defender. No final, o MPLA saiu vencedor, mas Savimbi saiu como o adversário que o Estado jamais conseguiu ignorar. E em qualquer análise estratégica séria, isso não é derrota, é impacto histórico.